Existem momentos na vida que parecem pequenos, insignificantes, até mesmo banais. Mas quando olhamos para trás, percebemos que foram exatamente esses momentos que mudaram tudo, que salvaram vidas, que trouxeram luz para onde só havia escuridão. Essa é a história de uma mulher simples, de origem humilde, que jamais imaginou que um dia seria responsável por impedir uma tragédia. Não com superpoderes, não com força física, mas com algo que nem mesmo a ciência consegue explicar totalmente: a intuição. O nome dela era Dona Cida, uma mulher de coração gigante, que desde muito jovem trabalhava como babá. Sua vida nunca foi fácil. Vinda do interior, enfrentou fome, frio e abandono. Mas mesmo nos piores momentos, ela nunca perdeu a fé. Era daquelas pessoas que orava todos os dias ao acordar e antes de dormir, que carregava sempre um terço na bolsa, e que tinha o hábito de dizer: Deus fala com a gente, mas tem que saber ouvir. Dona Cida havia sido contratada por um casal que parecia ter tudo: casa grande, carros na garagem, roupas caras e uma rotina agitada. Os pais do pequeno Rafael, uma criança de apenas 3 anos, confiavam cegamente em Cida. Ela era mais do que uma funcionária. Era parte da família. Rafael a amava com um amor puro, inocente, daquele que só uma criança com o coração inteiro consegue dar. Naquela manhã de verão, tudo parecia normal. O céu estava claro, o sol brilhava alto, e Dona Cida seguia sua rotina: preparar o café da manhã de Rafael, organizar os brinquedos, separar as roupinhas limpas. Mas algo estava diferente. Um incômodo, uma inquietação, um pressentimento que ela não conseguia ignorar. Enquanto Rafael brincava com seus carrinhos na sala, Cida sentiu uma vontade repentina de verificar a parte de trás da casa. Não havia barulho, nenhum sinal de perigo, nada que justificasse sua inquietação. Mas ela foi. E foi ali, naquele instante, que viu algo que jamais esqueceria. Uma das portas do quintal, que dava acesso direto à piscina, estava entreaberta. Rafael sabia que não podia ir ali sozinho. Mas era uma criança curiosa, e as crianças não têm noção do perigo. Quando Cida se virou para chamá-lo, ele já não estava na sala. O coração dela disparou. Saiu correndo, gritando o nome dele. E ali, à beira da piscina, encontrou Rafael agachado, tentando pegar um brinquedo que havia caído na água. Ela chegou segundos antes que ele caísse. Segundos. Ajoelhou-se no chão, abraçou-o forte, chorando de alívio. Naquele momento, não havia dúvidas em sua mente. Algo, ou alguém, havia falado com ela. Aquela voz silenciosa que a fez levantar e ir até o quintal era a mesma que sempre a guiou nos momentos difíceis. Era Deus. O casal, ao saber do que havia acontecido, ficou em choque. Agradeceram, abraçaram, choraram. Mas para Cida, tudo o que importava era que Rafael estava seguro. Ela não se vangloriou. Não contou para outras pessoas. Continuou sua rotina como sempre. Mas algo dentro dela havia mudado. Ela entendeu que sua fé era mais do que uma crença. Era um canal de comunicação com o divino. Porque, no fim, foi a fé que salvou Rafael. E foi a fé que guiou Dona Cida. E talvez seja essa mesma fé que esteja tentando nos alcançar agora. Mas a história de Dona Cida não termina aqui. Ela ganhou notoriedade na vizinhança, mas também viu sua vida mudar de outras formas. O reconhecimento que tanto evitou acabou batendo à sua porta de maneira inesperada. Certa tarde, meses depois do ocorrido, ela recebeu a visita de um senhor de aparência simples, mas que demonstrava um profundo respeito. Ele era pai de uma mulher da vizinhança que, emocionada com a história, havia contado para ele tudo o que havia acontecido. Esse homem, seu Jonas, era dono de uma pequena escola comunitária em um bairro carente da mesma cidade. Ele acreditava que histórias como a de Dona Cida não podiam se perder. E fez um convite. Queria que ela fosse contar seu testemunho para um grupo de jovens, muitos deles perdidos, sem fé e sem esperança. Dona Cida resistiu. Disse que não sabia falar em público, que era tímida, que era apenas uma babá. Mas seu Jonas insistiu. Disse que não era para ensinar com palavras bonitas, mas para falar com o coração. E isso,
ela sabia fazer como ninguém. Naquele sábado, às 17 horas, ela entrou na pequena sala da escola. 26 jovens estavam ali. Meninos e meninas que enfrentavam desafios familiares, vícios, abandonos. Alguns estavam ali porque queriam. Outros, porque seus pais insistiram. Ela não sabia por onde começar. Até que fechou os olhos e pediu a Deus que a guiasse. Falou da infância, da fé que sua mãe lhe ensinou, do quanto passou fome, do quanto chorou calada, mas também do quanto sentia Deus perto dela, mesmo nos momentos mais difíceis. E, por fim, contou sobre o dia em que a intuição a salvou. Quando terminou, a sala estava em silêncio. Alguns choravam. Outros apenas a olhavam com admiração. Naquele dia, Dona Cida plantou sementes. Não viu frutos imediatos. Mas, anos depois, soube que um dos rapazes que a ouviu havia se tornado voluntário de uma ONG. Uma das meninas largou o vício e passou a frequentar a igreja. Outro reencontrou a mãe e pediu perdão. A história dela continuava fazendo o que sempre fez, salvando vidas. Só que agora, não mais em silêncio. Era um instrumento nas mãos de Deus. E ela, que antes apenas cuidava de uma criança, agora cuidava de corações. A vida de Dona Cida começou a mudar discretamente. Sem luxo, sem fama, mas com um propósito. Ela passou a ser chamada por outras escolas, por igrejas, por associações de bairro. Era convidada para encontros, rodas de conversa, reuniões entre mães e pais. E em todos esses lugares, ela levava sua verdade, sua fé e sua simplicidade. Com o tempo, ela criou um pequeno grupo de oração na comunidade onde morava. Toda terça-feira à noite, reunia-se com outras mulheres, a maioria mães solo, empregadas domésticas, babás e cuidadoras. Ali, elas dividiam histórias, choravam juntas, oravam juntas e se fortaleciam. Esses encontros cresceram tanto que, em certo ponto, ela precisou buscar um espaço maior. Uma igreja local cedeu uma sala, e ali nasceu o que ficou conhecido como Círculo da Fé de Dona Cida. Não era uma congregação. Era um lugar de acolhimento. Gente simples, unida por uma fé que não se explicava, mas se sentia. E o mais curioso é que, embora ela nunca tivesse estudado teologia ou religião formalmente, suas palavras tinham um peso diferente. Porque vinham da alma. Ela dizia que não pregava, só testemunhava. E que o testemunho era a forma mais pura de levar Deus ao outro. A cada encontro, novas pessoas apareciam. Gente que havia ouvido falar daquela mulher que salvou uma criança por causa de um pressentimento. Mas, ao se depararem com Dona Cida, percebiam que o verdadeiro milagre não estava apenas naquele episódio da piscina. Estava nela, em sua postura, em sua paz, em sua forma de amar. Certa vez, uma mulher jovem chamada Jéssica chegou até ela após uma reunião do grupo. Estava visivelmente nervosa, carregava no colo um bebê de poucos meses e lágrimas nos olhos. Disse que estava à beira do desespero. Sozinha, abandonada pelo pai da criança, sem emprego, sem saber o que fazer. Dona Cida a abraçou como uma mãe abraça um filho que sofre. Disse poucas palavras, mas palavras que se fincaram fundo no coração de Jéssica. Filha, você não está sozinha. O mesmo Deus que cuidou de mim, vai cuidar de você também. Às vezes a gente só precisa respirar fundo e dar um passo de cada vez. Ele vai mostrando o caminho. Daquele dia em diante, Jéssica nunca mais faltou aos encontros. Com o tempo, arrumou um emprego, conseguiu pagar um aluguel simples e voltou a sorrir. Ela dizia a todos: Dona Cida me devolveu a esperança. Eu ia desistir, mas ela me ensinou a ouvir Deus de novo. Casos assim começaram a se repetir. Gente que chegava destruída e saía em pedaços colados com amor, fé e acolhimento. Dona Cida não fazia milagres, mas servia de canal para que muitos reencontrassem a força que achavam ter perdido. E mesmo com esse crescimento ao seu redor, ela continuava a mesma. Continuava a babá. Continuava acordando cedo, preparando café, limpando brinquedos e contando histórias para crianças. Continuava ajoelhando ao lado da cama antes de dormir, com as mãos no terço, pedindo por proteção,
pelos pequenos que cuidava e pelos adultos que havia conhecido nos encontros. O pequeno Rafael crescia a olhos vistos. Inteligente, curioso, carinhoso e com um carinho especial por Dona Cida. Quando completou 8 anos, durante uma redação na escola, escreveu: "O meu maior exemplo de coragem é a minha babá, a Cida. Porque ela me salvou sem medo e me ama como se fosse da família. Quando crescer, quero proteger as pessoas igual ela protege." A mãe de Rafael leu aquilo com os olhos marejados. Procurou Dona Cida, abraçou-a longamente e disse: "Você não é só parte da nossa vida, Cida. Você é parte da nossa história." Os anos passaram. Dona Cida continuou firme. Ajudou a cuidar de outros filhos. Participou de batizados, festas de aniversário, formaturas. Em todos os lugares por onde passou, deixou marcas. E onde outros apenas trabalhavam, ela amava. Certa vez, foi convidada para um programa de rádio local. Um dos jovens que havia participado dos encontros do grupo de oração havia se tornado jornalista e queria muito que a cidade ouvisse aquela história. Ela relutou, como sempre, dizendo que não sabia falar bonito, mas acabou aceitando. A entrevista, transmitida ao vivo, tocou milhares de pessoas. O telefone da rádio não parava de tocar. Gente querendo agradecer, contar suas próprias histórias, ou simplesmente dizer que chorou ouvindo Dona Cida falar. "Não sou especial", ela dizia com sua voz serena. "Só aprendi a escutar Deus. E a não ignorar quando Ele fala comigo. Às vezes, Ele fala baixinho. Às vezes, nem fala, só toca o nosso coração. Mas se a gente parar para ouvir, Ele guia." Essa frase virou um lema em camisetas que começaram a ser vendidas por voluntários para arrecadar fundos para a escola comunitária de seu Jonas. Com o tempo, o espaço foi reformado. Cadeiras novas, materiais didáticos, biblioteca. Tudo com a ajuda de doações que vieram depois da repercussão daquela entrevista. E Dona Cida continuava no seu cantinho, ajudando, orando, vivendo com simplicidade e ensinando, sem querer ensinar, que a fé, quando é vivida com verdade, transforma o mundo ao redor.